Olá, como vocês estão? Estamos de volta aqui com o canal Poesia Nunca Mais. E hoje vou mostrar algumas leituras, né? Então vamos começar aqui com leituras de janeiro. Então, em janeiro foram poucos livros, né? Eu li um livro de contos dos meus escritores favoritos, né? Brasileiros, que é o Antônio Calado, autor de Quarupi, né? Então eu li aqui O Homem Cordial e Outras Histórias. É um livro curto, da editora Ática, coleção Rosa dos Ventos. Tem uma entrevista com o autor no início do livro. Essa edição é de 93 e traz 5 narrativas, né? O Homem Cordial, dá título ao livro, Prisão Azul, Violeta entre os Felinos, Dona Castorina de Paissandu e o último indivíduo da tribo Rondon Vilas Boas. Então, Rondon Vilas Boas. Um dos temas da obra do Antônio Calado é a questão indígena, né? Principalmente ali no Xingu, década de 70. Então, ele retrata muito o regime militar, questões do regime militar e questões indígenas da época. Recomendo, né? E é uma boa porta de entrada, porque é um livro curto, de contos, antes de ler Quarupi, né? Eu acho que é uma boa porta de entrada. Um livro de contos do Antônio Calado. Aí eu li outro escritor brasileiro, que confesso que eu lia muito mais na época da adolescência, né? Li muitos livros dele na época, principalmente livros de crônicas e contos, alguns romances também. Então eu li essa pequena novela aqui, Os Restos Mortais, também da editora Ática. Esse livro ele tem 50, o livro mesmo tem 50 e poucas páginas. A outra metade do livro são propagandas, a metade do livro, são propagandas de outras obras da editora Ática. Olha que interessante. Bem bacana, né? Nunca tinha visto isso. Então, metade do livro é a novela, né? Olha o Sabino aí. É o Sabino, grande escritor brasileiro, mestre da crônica, e depois vem a novela. Os Restos Mortais trata sobre um jovem que chega na propriedade do pai dele e parece que ele vai cuidar um tempo da propriedade na ausência do pai, e um empregado morre de forma misteriosa, e na cabeça dele ele tem que sumir com o corpo. Então, basicamente é isso, né? Ele tentando dar um fim no corpo do empregado da família. Então é uma novela policial, vamos dizer assim. Então, Os Restos Mortais do Fernando Sabino. E aí eu li um livro, eu já tinha lido um livro dele, Hip, Van Dinkel, nossa, eu não lembro o nome do livro. Hip Van Winkle, eu tinha lido Hip Van Winkle. Aí eu li A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, que não precisa falar sobre esse livro, que todo mundo conhece o filme, né? Com Johnny Depp, acho que é do Tim Burton. É aquilo lá, então, é um livro clássico da literatura, é o que? Britânica ou norte-americana? Norte-americana. Clássico da literatura norte-americana, do Washington Irving, de literatura fantástica. A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Essa edição aqui é do ano 2000, da editora Nova Alexandria, com tradução do Antivan Mendes. Tá? Vale a leitura, Washington Irving, muito excelente escritor. E aí eu li um livro de um amigo meu, né, que eu li todos os livros dele, todos os livros que ele publicou. Se eu não li todos, deve estar faltando um, se muito. Mas quando ele lança um livro, eu falo, eu quero o seu livro. E ele me envia. As Vontades do Vento, do Josias Benedicto. Ó, o prêmio Leia, tá vendo? Leia, leia.
cara é muito bom. Mandou autografado para mim, né? Aqui tem uma fotinha do Josias Benedicto. Ele é da onde? Eu acho que ele mora no Rio de Janeiro, mas ele é do Nordeste brasileiro, não me lembro qual estado. Aqui tem a foto do Josias. Então, esse livro, As Vontades do Vento, editora Caravana, publicado em 2025, é do ano passado, né? Ele trata sobre a questão da memória e sobre família, uma família disfuncional, vamos dizer assim, né? Qual família não é, né? Problemas familiares numa cidadezinha. Então tem a questão do poder local, na figura do padre, do político, né, do prefeito, e também tem essa relação ambígua entre esse poder local e o prostíbulo da cidade. Lembra um pouco aquela Jorge Amado, né? Também tem uma questão de realismo fantástico, tipo Gabriel Garcia Marques. Eu não sei se são autores que o Josias elege como favoritos, né? Mas eu acho que é nessa pegada, assim. É bem interessante, o texto é bem bonito. E é isso. Então, Josias Benedicto, um cara super acessível, ele bem ativo nas redes sociais, é fácil de falar com ele, encontrar o livro, até com ele mesmo, né? Então tá aqui, As Vontades do Vento, do Josias Benedicto. E aí, em fevereiro, essas foram as leituras de janeiro. Em fevereiro eu li mais livros, né? Então, deixa eu pegar aqui. Ai. Comecei aqui com o primeiro livro do jovem Bob Dylan. Eu li o primeiro livro do jovem Bob Dylan, Tarântula, editora Tusquets. Tusquets. Essa edição aqui, com tradução do Rogério Galindo, é de 2017, né? O primeiro livro do Bob Dylan, escrito, publicado em 1966. Então é um romance surrealista, beatnik, meio beat. Não dá nem para contar a história do que se trata. É uma mistureba assim de termos e é muito louco. Eu marquei uma parte aqui, acho que eu vou ler para vocês. Bom, vamos ver aqui, ó. Vou ler um trecho pelo menos, tá? O terrível humor do Simon Furioso. Tive um sonho em que o cozinheiro se abaixava e chacoalhava o punho sobre a varanda e dizia assim para o povo: sim, o povo. E ele dizia isso para o povo: eu quero 4 xícaras de soldados do choque, uma colher de sopa de católicos, 5 paranoicos hediondos, uns búfalos d'água, meio quilo de comunistas, 6 xícaras de rebeldes, 2 ateus bonitinhos, uma garrafinha de rabino, uma colher de chá de liberal rancoroso, uns tabletes antinatais, 3/4 de nacionalista negro, uma pitadinha de pó de gado-limão, uns capitalistas da Mogen David e bastante gente gorda com excesso de grana. Daí o assistente do cozinheiro apareceu e limpou a garganta, e daí ele disse para o povo: sim, o povo, além disso, a gente quer uma cotovia e donzelas de ordenha, umas universitárias estupradas e uma galinha encharcada, 2 luvas de tartaruga e uma perdiz, um gin e uma pereira. Acordei desse sonho em estado de pânico. Depois pulei da cama e segue, né? Muita coisa. Então é nessa pegada aqui o livro do Bob Dylan, intermeado de poemas e quase que contos surrealistas que têm relação entre as partes. Personagens reais, né? Figuras conhecidas, Che Guevara, Martin Luther King, Janis Joplin, tem tudo aqui. Então é isso, Bob Dylan, Tarântula. Aí depois eu li um livro da minha amiga, o segundo livro dela que eu leio, né? O outro foi qual? O outro que eu li, não, o terceiro, eu li O Exílio do Eu ou A Revolução das Coisas Mortas.
era em e-book, né? Aí depois dela eu li O Enterro do Lobo Branco, né? E agora eu li A Casa das Aranhas, da Márcia Barbieri, um romanção, tal. Editora Reformatório, fotografado pela colega. Trilogia do Corpo. Então, a Trilogia do Corpo começa com O Enterro do Lobo Branco, que eu li. E aí eu li A Casa das Aranhas, e o terceiro volume é A Puta. Eu não tenho, né? Mas quem sabe um dia eu vou ter. Aí é um livro, não pode mostrar, porque tem uns, não pode mostrar, né? Mas tem umas gravuras no meio do livro. Ela tem uma escrita bem automática, assim, subjetiva, naquela coisa como se diz? Da consciência, né? Eu esqueci o nome da palavra. E ela trata sobre a questão da mulher, do abuso da mulher, né? O homem subjugando a mulher. É bem pesado. Tem um trecho aqui que eu anotei. Deixa eu ver se eu acho. E é assim, não para, né? O texto não para. Eu anotei um trecho aqui, peraí, deixa eu procurar um trecho. Então, vamos lá. Esqueça as desinências que diferem os machos das fêmeas. Nenhum gênero te salvará da angústia de estar sob o signo suspeito dos homens loucos. Não se engane, nem os homens, nem as mulheres fogem da roda dos desafortunados. Não interessa quem pariu, a desgraça paira ruidosa sobre todas as cabeças. Esqueça as classes gramaticais, a instrução não impediu que os verbos fundissem os crânios dos mais fracos. Esqueça a aritmética, ela nunca ajudou os desocupados. Esqueça os vocábulos incompreensíveis. Em pouco tempo, todas as línguas serão decepadas. Então, é nessa toada aí, o livro, a escrita da Márcia Barbieri. Tá aí. Vale a pena, hein? Editora Reformatório. E aí eu li, esse é o volume 4, né? Eu leio um por ano, que é longo, né? São 6 livros. Eu terminei de ler o quarto. Da série Minha Luta, do Karl Ove Knausgaard, que é Uma Temporada no Escuro. Então é um volumão, é um livro de autoficção, né? Ele retrata a própria vida dele, mas ele vai e volta na vida dele. Ele está falando da infância, pula, dá um salto, está falando da fase adulta, volta, juventude. Não é linear. Parece que ele vai se recordando na questão da memória. Ele começa a falar de um tema, lembra de outro, que é de um passado mais recente, ele está falando do passado mais distante. Aí ele volta na narrativa, então, flashbacks e tal. E é em primeira pessoa e um romance de formação, vamos dizer assim, né? De autoficção. Não de formação, de autoficção. E esse é o quarto livro. E aqui ele fala quando ele estava na fase ali dos 16 aos 18 anos, que ele começou a concluir o ensino médio, começou a fazer faculdade, começou a trabalhar como professor em outra cidade, distante da cidade dele, lá na Noruega. É bem interessante. Ele consegue tornar coisas corriqueiras, coisas do cotidiano, do dia a dia, coisas mais desimportantes, vamos dizer assim, ele consegue trazer para a narrativa dele de forma interessante. Tem uma fotinha aqui do autor, é da editora Companhia das Letras, com tradução do Guilherme da Silva Braga. Essa edição é de 2016, publicado em 2009. Tá aqui. Volume 4, faltam 2, né? Para concluir. A saga. E aí eu li um livro
do escritor angolano Ondjak. Acho que é assim que fala o nome dele. Bom Dia, Camaradas. Parece ser o livro mais conhecido do Ondjak, que é um livro que retrata a infância na Angola, né? Luanda, né? Luanda, acho que é a capital de Angola. Ele trata de uma infância humilde, né? Um país que acabou de conseguir a liberdade, né? Do jugo de Portugal e está vivendo uma guerra civil. Então você tem essa criança indo para a escola, indo voltando para a escola, ao mesmo tempo as notícias do conflito, né? No país. Bom dia, camaradas. Editora Companhia das Letras também. É um português de Angola, né? Então é bem bacana. Tem um glossário no final, mas eu percebi que o glossário não respeita as palavras que diferenciam o português de Angola do português do Brasil. Porque no glossário tem palavras que não aparecem no livro. E palavras que aparecem no livro não tem no glossário. Mas tudo bem, você se acostuma com a narrativa e é bem interessante. Você percebe quando é a linguagem. Aliás, o livro todo é em linguagem coloquial, tem muita expressão idiomática, expressão. Você percebe que são gírias ou expressões populares. Não fica perdido, não. Mas eu achei curioso que no glossário tem esse problema. Essa edição aqui é de 2014. Isso. Então tá aqui, onde já que quero ler mais livros desse autor. Inclusive eu assisti uma palestra dele na faculdade. Então tá aqui. Acho que é o segundo livro dele que eu li. Aí eu li esse livro coletivo aqui, é um livro coletivo muito interessante, chama De Rolê, uma odisseia no espaço urbano, as 1000 fitas de uma juventude inconformada com a lei, que fala sobre a questão da violência policial e outras violências aqui, principalmente os jovens da periferia passam. Então tá aqui, ó, De Rolê, né? Edição bem bonita. É um texto coletivo, então várias pessoas que escreveram, deixa eu ver se tem o nome delas aqui. Nossa, meu Deus, não vou achar, né? Autores: Gabriel Gerhardt, Isabela Umbuzeiro, Natália Oliveira e Pedro Brandão. Editora Córrego. Nossa, é de um professor da faculdade, Editora Córrego. 2014. Então, o interessante desse texto é que tem bastante. Ele é muito visual, tem muitas questões gráficas, assim. No decorrer do texto, você vê questões gráficas, assim, né? É bem bacana mesmo. Aqui, ó. Muito interessante, assim. Bem bonito. Mapas. Aí, ó, tem fotografias que vão ilustrando o texto. Pangeia. Muito bacana mesmo. Olha isso. Muito genial. Olha, São Paulo. Municípios. Aí tem quadrinho no meio. É bem bacana. Olha isso. Tem apropriações de textos de outros autores. Tem trechos que são mais curtos. Páginas em branco. Tem relação com o texto. Muito legal mesmo. Olha isso. Bem curioso. E é isso, ó. De Rolê, da editora Córrego, 2017. 17 que eu falei?
Já esqueci. É 2017. 2014. Tá aqui, ó. 4 autores. Muito bom. E aí eu li 2 livros de bolso, né? Nossa, hoje eu tô mal, hein? Bom, o que é subdesenvolvimento? Nem usa mais esse termo, né? É um livro da década de 80, da editora Brasiliense, 1981. O que é subdesenvolvimento? Do Horácio Gonzalez. Então, para quem se interessa por temas assim de geopolítica e tal, é interessante, mas é um livro que está ultrapassado já, né? Na terminologia toda, né? Que expõe, mas é bom conhecer o pensamento da época. Então tá aqui, ó, o que é subdesenvolvimento, da editora Brasiliense. Ele também, o narcotráfico. Nossa, terrível esse livro, meu Deus. Como a nossa política também está envolvida no narcotráfico no Brasil, né? E vários nomes aí conhecidos que estão aí no Congresso. Então é terrível. Bom, o narcotráfico, Mário Magalhães. É um trabalho de pesquisa mesmo, né? Ah, queimou aqui o sol, né? Para quem se interessa pelo tema, é uma boa pedida. É uma introdução ao tema, né? Porque ele é bem curtinho, mas eu fico impressionado com a coragem desse autor de dar nome aos bois, né? Então tá aqui, o narcotráfico. Folha explica, Mário Magalhães. Essa edição aqui é de 2000, do ano 2000. E por fim, eu li um livro de um autor contemporâneo brasileiro, onde ele é? De Maceió, falecido recentemente, hein? Recentemente, há alguns anos, né? Ronaldo Monte, ele é de Maceió, isso. Que é Memória do Fogo. Olha que edição linda. Aqui, ó, bem diferente, né? Que a orelha também é assim. Muito bonita essa edição da Objetiva, Memória do Fogo. Um livraço, gente, ó. Vale a pena procurar aí. Encontra nos sebos virtuais. É uma novela, né? Um romance curto. Tem 123 páginas. Vale a pena conhecer. Aqui, Ronaldo Monte, Memória do Fogo. As pessoas ao redor da fogueira, contando as suas experiências. Muito interessante. E foi isso, gente. Muito obrigado para quem viu o vídeo até aqui. Um grande abraço e até a próxima.